Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Só ouvi a voz do Márcio. Boa noite, gente. Boa noite. Paz do nosso Senhor Jesus. Que privilégio que é, né? A gente estar aqui, a gente poder nos reunir, louvar o Senhor com essa galera aí, a gente poder ceiar sempre, né? E eu achei muito legal isso que a Paula falou sobre sermos um com Cristo, né? E uma coisa que eu gosto muito da ceia também, só para acrescentar um pouquinho, é uma dualidade que a ceia tem, né? Ela é um ato que olha para o passado e ao mesmo tempo olha para o futuro. Ela olha para o passado à medida que a gente relembra o motivo de a gente estar aqui, né? A gente relembra o motivo das nossas vidas. A gente relembra o que Ele fez por nós. E é um ato para o futuro porque é um ato profético que aponta para onde a gente quer ir, para onde a gente vai. Aponta para aquele Jesus que morreu, mas que vai voltar novamente. E essa ceia que hoje nós fazemos em comunhão uns com os outros, nós vamos fazer em comunhão pessoal com Jesus. No momento que Ele enxugar toda a lágrima, que Ele enxugar todo o sofrimento. Então, é um privilégio assim, imensurável a gente poder ceiar aqui, né? E fazer isso em comunhão. Tem tanta igreja aí que eles têm que fazer isso escondidos. Mas nós podemos fazer isso em público e louvar o Senhor mesmo dessa maneira, né? E como eu falei de privilégio, antes de entrar em si no que eu vou falar, hoje eu queria falar do privilégio que eu tenho de estar aqui de pé hoje, né? Tem mais de 7 anos, quase 8, que eu venho a essa igreja. Não nesse lugar aqui, mas eu venho à comunidade, que é onde eu conheci o Senhor, onde eu me converti de fato, né? E eu venho, sento aí nos lugares, eu louvo o Senhor, ouço as pregações, e são 8 anos, é um bom tempo, né? Eu tenho só 22, e esse tempo todo eu já vim aqui triste, eu já vim aqui angustiado, estressado, sobrecarregado, já vim aqui feliz também, esperançoso, de várias maneiras, né? E hoje eu venho aqui grato. Estou grato hoje, com o coração grato. Grato a todos vocês com quem eu caminho, são meus irmãos, e nós temos tanta coisa que vivemos juntos, né? E grato aos meus pais, que são a principal razão de eu estar aqui. Se não fossem por eles, eu não teria conhecido o Senhor. E grato a Elisângela, que tem me pastoreado, tem investido em mim nesses anos e tem empregado tanto amor, tanto tempo, tanto carinho. Eu queria te honrar aqui e agradecer, de verdade. Mas também eu sei que isso não tem nada a ver comigo, né? Eu estou aqui somente como instrumento do Senhor. E é esse o meu desejo, essa é a minha oração, que eu possa servir os propósitos dEle e que Ele possa reinar e fazer a obra dEle em mim e através de mim, da maneira que Ele quiser. Só ser como instrumento mesmo, né? Vamos orar para começar, então? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por cada um aqui presente hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família representada. E também obrigado, Senhor, pelos aqueles que não vieram hoje. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, essa noite, que o Senhor fale conosco e que nós possamos sair daqui um pouquinho mais próximos do Senhor, que a gente possa conhecer a cada dia mais um pouco dos seus mistérios, Pai, um pouco do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, quando começou o culto hoje, a Elis discorreu um pouquinho sobre o título dessa série, né, que nós vamos falar hoje. Então, hoje a gente está abrindo o ano, estamos começando uma série nova, e essa série nova comece o ano com fé direito. E a Elis contou uma história e usou uma história para explicar, mas eu quero falar um pouquinho também, porque a gente fez um trocadilho com começar algo com o pé direito, né? E o que seria começar algo com o pé direito? A gente fala geralmente essa expressão, essa gíria, para boa sorte, para começar algo de uma maneira correta, decidido, acertando, fazer dar certo. Então, é essa a ideia, né? De a gente falar esse versículo. Esse versículo não, essa gíria.
E então você está começando uma semana, e você chega lá no trabalho, seu chefe comprou açaí para todo mundo. Você fala que começou a semana com o pé direito, né? Mas fé direito é muito mais que isso. Fé direito, começar o ano com fé direito, igual a Elis falou, é começar o ano com a fé apontada para a direção correta. Começar o ano com a fé firmada e centrada na direção correta, né? Então, nós podemos ter fé no Senhor, sim, e vir aqui na igreja, servir, ter nossos ministérios, mas em nosso coração não ser apontado para servir ao Senhor de verdade. Nosso coração ser apontado para buscar ser bem quisto pelos nossos pares, para os nossos irmãos virarem e falar: Lucas é espiritual, ele está servindo na igreja, E se seu coração e você faz isso dessa maneira, e se esse é a sua meta, seu objetivo, você não está com a fé apontada para o lado certo. Se você vai ajudar os necessitados e doa comida, dinheiro, o que quer que seja, para quem precisa, e aí você posta no Instagram para mostrar para todo mundo, onde será que está o seu coração nisso, né? Aposto, como igual Jesus falou, se for para a gente fazer o bem com a nossa mão direita, que nem a mão esquerda saiba. Então, isso aponta para um coração que não está com a fé apontada, com a fé direito, né? E a história que a Elis usou sobre o Jefté é bem interessante, porque ela mostra o juiz, né, o Jefté, que fez uma promessa, fez um voto com o Senhor, com a fé apontada para o lado errado. Mas essa mesma história também mostra uma fé apontada para o lado certo, que é a fé da filha de Jefté. A fé dela que não se considerou em primeiro lugar, mas considerou o Senhor. E ela aceitou o voto que o pai dela fez por ela. E, igual fala lá, as filhas de Israel, todos os anos, 4 dias por ano, relembram a história dela. Essa história em que ela honrou o Senhor e honrou o pai dela também. E nós também, isso tem mais de 3.000 anos que aconteceu. E a história da filha de Jefté, uma fé direita, né, ainda permanece. Então, quando a gente vira o ano, quando começa o ano, a gente sempre, não sei se vocês, mas alguém aqui tem o costume de pegar e anotar num caderninho ou numa agenda metas para o ano, coisas que quer que aconteça, e fazer sempre isso todo ano? Uma galera boa faz, né? E é normal, é meio clichêzão fazer isso, né? Já virou meio que clichê. E às vezes até um pouco chato, assim, porque muitas vezes a gente faz isso e nós nos propomos essas metas, nós nos propomos essas coisas que nós gostaríamos de fazer no ano, mas aí vão passando os meses, vão passando as semanas e a gente não chega no meio do ano, não cumprimos as metas, chega no final do ano, não fizemos nem metade do que a gente propôs. E é um pouquinho desconfortável, né, quando a gente se propõe algo e não faz. Eu poderia aqui ficar a noite toda falando sobre possíveis motivos para isso acontecer, mas eu quero falar sobre um específico, né? Muitas vezes a gente faz isso sem parar para refletir o que a gente já passou. Muitas vezes a gente faz isso sem olhar para o nosso passado, sem olhar para os nossos erros, os nossos acertos. E se a gente não reflete sobre o nosso passado, como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode, de fato, mudar e fazer algo, né? E essa questão, esse olhar sobre o passado, não é simplesmente sentar, como foi meu ano? O que eu fiz? É necessário ter algumas atitudes, algumas posições, né, sobre como olhar para esse passado. E a Bíblia, nesse sentido de ser nosso manual perfeito, né, ela tem várias situações que nos ensinam sobre isso também, sobre como a gente fazer isso, né. E tem um personagem na Bíblia, que é o personagem que eu mais gosto da Bíblia, um pouquinho suspeito de falar, mas pelo menos umas 9 vezes na Bíblia, ele faz algo que tem tudo a ver com isso. Esse personagem da Bíblia que eu estou falando é Jesus. Suspeito de falar que é o personagem que eu mais gosto, se for outro tá estranho, né? Mas Jesus, ele
ele toda vez que acontecia algo, que ia acontecer algo importante na vida dele, que ia acontecer algo no ministério dele, toda vez, ou antes ou depois, mas sempre relacionado a um acontecimento importante, o que Jesus fazia? Jesus se retirava a um local sozinho e orava a sós com Deus. Então Jesus praticava sempre a disciplina da solitude. E, igual eu falei, tem umas 9 passagens diferentes, pelo menos. Eu não consegui achar todas, né? Mas tem uns 9 momentos específicos no Evangelho em que ele faz isso. E eu vou discorrer sobre alguns deles, só para a gente ver. Abre a Bíblia em Mateus 4, gente. Então, a gente está no comecinho do Evangelho, né? Jesus, ele tinha acabado de ser batizado, ele foi encontrar com João Batista, nesse momento, né? E recebeu o batismo, e simbolicamente, no momento que ele recebeu o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e o Senhor falou dos céus: esse é meu filho amado, em quem me agrado, né? E aí, logo após isso, quando ele foi batizado, quando ele estreou o ministério dele de 3 anos na terra, o que ele fez? Verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus passou 40 dias e 40 noites a sós, no deserto. E lá ele buscou o Senhor também. Outro momento, Lucas 6. Podem abrir também. Verso 12. Aí agora já é um pouquinho mais à frente, e Jesus está falando, está já um pouco mais, ainda no começo do ministério, mas está um pouco mais à frente, e ele está para escolher os 12 apóstolos. E antes de ele escolher aqueles homens que seriam responsáveis por continuar o evangelho, continuar espalhando o evangelho depois que ele se fosse, ou seja, seriam pessoas cruciais, né, para a obra dele, para a obra de Jesus continuar. O que ele faz? 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Mesma coisa, Jesus praticou uma noite de oração a sós com Deus, em solitude, antes de escolher aqueles homens que iriam continuar a obra dele, né? E tem mais 2 exemplos. Agora eu vou voltar para Mateus 26. Verso 36. O título dessa parte aqui é Jesus no Getsemane. O momento do Getsemane foi logo antes de Jesus ser capturado pelos guardas do sumo sacerdote e sofrer a paixão dele no outro dia. Então, na noite anterior, o que Jesus fez? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus levou 3 discípulos mais para perto, mas se afastou um pouquinho e foi orar a sós com Deus. Foi praticar a disciplina da solitude. E para não ficar só no Novo Testamento, vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento também. Aí a gente volta lá para o primeiro livro da Bíblia, no Gênesis 32. Verso 22. Deu para abrir? Então, nesse momento, o que acontece? O título: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, que é um ribeiro. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só,
E lutava ele com o homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse caso de solitude aqui é um pouquinho diferenciado, né? Que não é todo dia que a gente entra em uma trocação franca com o anjo do Senhor. Mas também não é toda vez que a gente sai disso só com uma coxa deslocada. Mas o que eu quero focar aqui nessa parte não é em si a briga dos dois, mas eles terem passado a noite juntos, a sós. Jacó passou a noite a sós com Deus. Jacó entrou nessa situação com o nome Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, ou literalmente aquele que engana, aquele que passa a perna, aquele que suplanta. Só que esse momento que ele teve a sós com Deus, essa solitude que ele teve com o Senhor, foi o momento em que ele foi abençoado pelo próprio Jesus Cristo. Aquele momento que ele teve seu nome mudado. O momento que a vida dele e a história dele mudaram para sempre. Então ele entrou como Jacó, que tem esse significado que eu já falei, e saiu como Israel, que significa homem que vê Deus, que significa aquele que governa com o Todo-Poderoso. Por isso que a solitude é tão importante, né? No silêncio da solitude, a gente pode ouvir a voz de Deus falar conosco. A gente pode olhar para o nosso passado, olhar para as nossas situações, olhar para a forma como a gente agiu no nosso passado, e a gente, de maneira imparcial, sincera, sem ter orgulho, a gente pergunta para nós mesmos as seguintes perguntas. E essas perguntas, esse exercício, eu aprendi com um psiquiatra cristão, que se chama Ítalo Marcilli. E o que são essas perguntinhas simples que a gente pode fazer em solitude para nós mesmos? São 3. O que fiz bem? O que eu fiz bem no último ano? A outra, o que fiz mal? O que eu fiz realmente não foi bom? Que ações eu errei? E a pergunta mais importante, o que eu poderia ter feito melhor? E sabe, por que eu estou falando tanto de passado e por que o passado é tão importante? Vou comparar ele com o futuro. O passado, ele é imutável. Ele é uma rocha. O seu passado, o passado de cada um aqui, ele é seu para sempre. Ele não vai mudar mais. Agora o futuro, ele é etéreo. O futuro é como se fosse uma fumaça. Ele é difícil de enxergar, ele não depende só de nós. Muitas vezes ele depende muito mais de coisas fora da gente do que da gente, né? Esse ano aí está provando que o futuro não depende só da gente, não. E sobre isso, em relação ao passado e ao futuro, tem um filósofo espanhol que fala algo interessante, que eu vou citar aqui, essa frase dele. O nome dele é Miguel de Unamuno. É um nome muito difícil, parece japonês, mas é espanhol. E ele fala o seguinte: para adquirir maturidade, é preciso viver recolhendo o passado, guardando a sequência do tempo, vivendo o presente, ilustrado com a riqueza do passado, como um verdadeiro progresso e não como um mero processo. Então, para adquirir maturidade, a gente tem que saber olhar para o passado com os olhos certos. E nesse livro em que ele fala isso, ele continua exemplificando e fala que nós não podemos temos que ser diferentes da Terra. Ele usa essa ilustração. A Terra, ela orbita ao redor do Sol e a cada ano que passa, ela volta ao mesmo ponto e reinicia o ciclo novamente. E tudo que ela passou por esse ano se desfaz e ela reinicia da mesma forma e assim eternamente. Eternamente não, né? Mas por bilhões de anos. E nós temos que ser diferente disso. Nós temos que fazer igual ele falou.
recolher o passado, guardar a sequência do tempo, viver o presente, ilustrado com a riqueza do passado, como um verdadeiro progresso e não um mero processo. E uma outra forma que eu gosto de ver essa diferença entre passado e futuro está na pessoa de Jesus, na história de Jesus. Em 2 pontos específicos, onde começou e onde acabou. Quando Jesus nasceu, antes mesmo dele sair da barriga de Maria, já tinham acontecido diversos acontecimentos que não dependiam dele, que eram incertos, né? José podia ter largado Maria, porque ela engravidou antes dele se casar com ela. Ele podia ter tido todos aqueles problemas de gravidez que acontecem eventualmente. E aí Jesus nasceu naquela situação toda em que Herodes estava querendo matar todos os bebês, porque ele não queria que nenhum rei o suplantasse. E ele nasceu num lugar sujo, humilde, e teve que fugir da região onde ele morava. Aqueles presentes que ele recebeu, a família recebeu dos 6 magos, foram essenciais para que eles conseguissem sobreviver essa ida ao Egito e pudessem se sustentar também. E então, o que reinava, o que era o principal no momento do nascimento de Jesus, era o futuro, que era etéreo, que era uma fumaça, que dependia de muitos fatores, além de somente ele. Do outro lado, Jesus na cruz. Jesus na cruz, o momento que prevalecia era o passado dele, era o que ele já tinha feito e o que ele já tinha sofrido por cada um de nós. E para não falar palavras minhas, mas citar simplesmente o que ele falou quando estava na cruz. Ele falou: está consumado, está feito, para sempre. No passado nosso, ele está consumado, ele está feito. E cabe a nós saber aproveitar o máximo dele, de maneira que a gente possa seguir em frente melhor. Agora eu vou entrar no texto, que é o texto principal do que a gente vai falar hoje. É um salmo, Salmo 90. Já vamos deixar engatilhado aí. Eu gosto muito desse salmo. Ele é um salmo escrito por Moisés. Então, provavelmente é o salmo mais antigo que tem na Bíblia. Escrito por volta de 1300, mais na verdade, antes de Cristo. Não lembro certinho a data. Mas é provavelmente o salmo mais antigo. E para a gente entender esse salmo, eu vou só explicar o contexto, a situação em que ele foi escrito, né? Esse salmo ele foi escrito por Moisés, e o que tinha ocorrido para que saísse isso? Moisés ele tinha passado 40 anos da vida dele como príncipe, recebendo a melhor educação e sendo preparado, né? Depois ele passou mais 40 anos da vida dele quebrando o ego que ele ganhou nesses 40 anos iniciais e sendo preparado também. E depois disso o Senhor chamou ele para fazer a obra dele, né? E aí Moisés foi lá, combateu o faraó. Deus, através dele, fez as 12 pragas do Egito, né? E de maneira triunfal, o povo de Deus foi tirado de lá, rico, com muitos pertences. E esse povo começou a duvidar de Deus. Esse povo que viu com os próprios olhos o mar sendo aberto, que viu com os próprios olhos todos os primogênitos do Egito sendo mortos. Esse povo começou a duvidar. E duvidou no Monte Sinai, mas Deus perdoou. E continuou em direção à terra de Canaã. Mas esse povo que duvidava de Deus se deixou convencer por 10 covardes que foram visitar a terra, né? E esses 10 covardes julgaram que a terra de Canaã era impossível ser invadida, pois tinha muitas muralhas, homens gigantes, exércitos enormes, era impossível ser invadida, até mesmo para aquele Deus que fez isso. Então, da mesma maneira que esse povo passou, na mesma velocidade que esse povo passou o Mar Vermelho, com o pé no chão e firme, esse povo duvidou de novo de Deus. E dessa vez Deus se irou. E Deus não quis mais que essa geração entrasse na Terra Prometida. Então eles foram condenados a ficar 40 anos vagando no deserto.
E durante esses 40 anos, esse povo continuou duvidando. E enquanto esse povo se lamentava e andava para lá e para cá, sem ter para onde ir, Moisés olhou para cima e falou o seguinte, verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti, pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então, igual está no título ali, Moisés faz essa diferença, essa antítese entre a nossa transitoriedade, nossos limites e a infinidade e prevalência de Deus acima de tudo, né? E você vê como que ele fala, somos consumidos pelo fogo da tua ira. Eles estão no momento de castigo, de serem castigados por Deus. Mas mesmo assim, Moisés não reclama igual o resto do povo. Ele vai e busca do Senhor, e ora ao Senhor isso. E aí, ele continua, e esse verso é um verso muito importante, o 12. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então você vê, diante disso tudo, tem um pedido que Moisés faz ao Senhor. Ele faz um pedido de que a gente possa contar nossos dias, que a gente possa aprender a contar nossos dias para o quê? Para alcançar um coração sábio. O que é contar nossos dias? Contar nossos dias é muitas coisas. E eu vou falar algumas aqui, né? Contar nossos dias é entender, igual ele já começa na parte anterior do Salmo, entender que nós somos finitos, entender que nós temos um tempo restrito nessa terra, né? Então, contar nossos dias é saber que hoje a gente está aqui, mas amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, ou daqui a muito tempo, a gente não vai estar mais. E que não tem muito o que fazer em relação a isso. Contar os nossos dias também é saber que nosso tempo é curto. Assim como ele fala no verso 10. Nos dias da nossa vida, somente 70. Ou em havendo vigor, 80. Hoje está um pouquinho mais, tem gente que vai até 90, né? Mas entender que esse tempo é curto. Que a cada dia que passa, vira mais curto ainda. Você tem um dia a menos ainda. Contar os nossos dias é ter, e eu já falei sobre isso, é entender a incerteza do nosso futuro. É entender que o nosso futuro depende de muitas coisas, além das nossas ações e atitudes. E eu sei que é um pouquinho ruim, às vezes desconfortável, a gente ter essas reflexões, né? Porque muitas vezes a gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente nem pensa sobre isso, nem toma essa realidade para nossas vidas. Exatamente porque é desconfortável. A gente queria ter nosso tempo para sempre, para poder fazer tudo que a gente se propõe também, né? Mas em toda a história da humanidade só tiveram 2 pessoas que não precisaram morrer. E Enoque e Elias, né? E a gente entender essas questões que eu falei são cruciais para a gente saber colocar o que em ordem, as nossas prioridades, para a gente saber colocar a nossa fé direito.
Mas contar nossos dias não é só isso. Contar nossos dias é a gente saber, a gente entrar em solitude, com o coração sincero, conversando com o Senhor, a gente entrar para um lugar secreto, perguntar para nós mesmos, com sinceridade mesmo, o que fiz bem, o que fiz mal e o que eu poderia fazer melhor, sendo iluminados pelo Espírito do Senhor, nos guiando. Contar nossos dias é, em sumo, saber aprender com o passado e saber viver o resto do tempo da melhor forma possível, com a fé direita. Vamos continuar com esse salmo, então? Verso 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos de todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. E aqui ele faz uma referência no verso 14, direta ao maná que eles recebiam do Senhor durante a manhã. Porque esse povo, mesmo duvidando, mesmo todas essas coisas, e condenado a 40 anos de deserto, esse povo recebia diariamente o sustento do Senhor. Porque o povo não era fiel a honrar a aliança que fez com o Senhor, mas Deus é, e nunca vai ser infiel de não honrar as alianças que Ele faz. E no 15 ele fala, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Foram muitos anos que eles passaram dessa forma. Mas Moisés ainda assim olhava para o Senhor e buscava dele o refúgio, diferentemente do povo que duvidava. E duvidou até o fim dos 40 anos. Né? Aí, continuando, aos últimos versos. Verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Eu acho o verso 12 e esses dois versos centrais, assim, e são sensacionais eles. Ele pede primeiro que o Senhor mostre aos servos dele as obras dele, que ele revele aos filhos dele a glória dele. Ele pede que a graça dele esteja em cima de nós. E no final ele pede para que ele confirme as obras de nossas mãos. E repete, para que ele confirme a obra de nossas mãos. O que é confirmar a obra de nossas mãos? É quando Deus abençoa e aprova aquilo que fazemos. Deus abençoa e aprova as nossas obras. Tem um pastor aqui na igreja que é o pastor André. Todo mundo conhece ele, né? Quase todo mundo. E o pastor André tem um livro que chama Redescobrindo Sua Bíblia. E esse livro ele é muito interessante, que ele explica o contexto histórico e é muito bom para você usar junto com a leitura que você faz da Bíblia, né? E entender melhor as coisas. E lá no começo, ele tem uma parte que ele faz um negócio muito legal, na introdução na Bíblia. Ele, por uma página inteira, disseta como cada livro da Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, passando por Filemon, passando por Oséias, Números, todos os livros da Bíblia apontam para uma direção só. Qual que é a direção que todos os livros da Bíblia apontam? Cada um de sua forma, cada um de uma maneira diferente. É Jesus Cristo, é o Evangelho. Todos dão uma visão diferente no Evangelho. E da mesma forma, aqui nesse Salmo, ele também aponta para o Evangelho, ele também aponta para Cristo. Por quê? Ele faz o seguinte, vamos repetir os dois últimos. Aos teus servos apareçam as tuas obras, assim como o Senhor revela para nós o que Ele fez para nós. Aos teus filhos, a tua glória. Assim como a gente, quando começa a entender a obra de Cristo na cruz por nós, começamos a entender a glória dele e a glória do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor, seja sobre nós o favor, o presente merecido que o Senhor nos dá.
assim como Jesus nos dá um presente que nós nunca poderíamos merecer. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Assim como a gente precisa, quando a gente conhece o Senhor, quando o Senhor nos muda, nós convertemos. E quando nós convertemos, nós mudamos nossos caminhos. Nossas vidas mudam. E se nossas vidas mudam, e se a gente recebe esse amor de verdade, a gente recebe isso que o Senhor fez por nós, é impossível que a gente não ame o Senhor de volta. E se a gente ama de fato o Senhor, tudo que a gente faz é para Ele. Se a gente de fato foi transformado, nós amamos Ele de volta. E nós fazemos as coisas como se fosse para Ele, porque de fato é para Ele. E Ele confirma as obras de nossas mãos. Sim, Ele aprova e afirma e abençoa as obras de nossas mãos. Então, quando a gente conhece o Senhor, a gente passa a viver com um propósito nele. A gente passa a ter um foco e que Ele seja aquilo que guia e dita tudo que fazemos. Ele precisa ser o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente acorda de manhã. Ele precisa ser o último pensamento que a gente tem quando a gente vai dormir. Nosso propósito tem que estar nele, acima de qualquer outra coisa. E um tempo atrás eu li um livro de um cara que a vida dele e a obra da vida dele tem essa palavra, propósito, como centro. E esse cara se chama Viktor Frankl. Ele é um judeu que já faleceu, nasceu no começo do século XX, em Viena, na Áustria. E esse judeu cresceu, se tornou um médico psiquiatra, e ele começou a trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Viena. Ficou encarregado pelo setor de suicidas do Hospital Psiquiátrico de Viena, onde por alguns anos da vida dele ele teve mais de 5.000 pacientes. E por suicidas não só aqueles que tentam, mas todos aqueles que têm ideações, que passam por esses problemas. E durante o estudo dele e essa prática que ele teve, ele escreveu o trabalho, a obra da vida dele, né? E a obra da vida dele não foi publicada logo de cara, porque em 1936 aconteceu algo que ele não esperava, mas os nazistas tomaram o poder na Áustria. E os judeus foram muito perseguidos durante esse período, mas não logo de cara. Foi mais por volta de 41 que começou de fato aquela perseguição que a gente conhece. Então ele continuou trabalhando no hospital por mais e mais anos. Só que aí chegou uma data que os nazistas que mandavam e tudo, naqueles tempos, né, eles mandaram ele eutanasiar todos os pacientes que ele tinha, que tinham problemas mentais. Ele tinha algumas centenas de pacientes já nessa época. E ele não fez isso. Não fazendo isso, ele desagradou aqueles que mandavam. E aqueles que mandavam retribuíram de uma maneira bem desagradável, né? Enviou ele, sua esposa, seu irmão e seus pais para Auschwitz. E todo mundo que conhece Auschwitz é uma cidade, mas lá foi construído um complexo de campos de concentração e de extermínio, em que morreram algo entre 1,3 e 3 milhões de pessoas. 90% das pessoas que eram jogadas lá faleciam no outro dia. E Viktor chegou lá, Frankl, só com a obra da vida dele lá, com os escritos dele, né? E os escritos dele foram a primeira coisa que ele perdeu quando ele chegou lá, assim como todos os pertences, como roupa e tudo mais. Mas o que a obra dele falava, antes de eu continuar? O que ele tinha escrito? Frankl percebeu, durante os estudos dele, durante a prática, que muitos dos problemas pelos quais os pacientes dele passavam vinham de uma crescente e cada vez mais frequente vazio existencial. Cada vez mais as pessoas tinham um vazio existencial, não sabiam para que viviam. E ele entendeu que isso era a causa da maior parte dos problemas que as pessoas passavam.
Com isso, ele postulou que a maior necessidade humana é encontrar o quê? Encontrar plenitude de sentido na vida. Pois se os problemas são no vazio existencial, você precisa preencher esse vazio existencial com uma plenitude de sentido. E, além disso, o que ele falou? Ele falou que o fim último, a finalidade da existência do ser humano não pode estar dentro do próprio ser. O fim último do ser humano tem que estar fora da pessoa. E, além disso, o último ponto sobre a obra dele é que o sentido da vida, de acordo com ele, se ampara em 3 pilares. Primeiro pilar: decidir-se firmemente a amar uma pessoa. O segundo pilar dele: servir a um ideal. E servir a um ideal é servir a algo fora de si mesmo, maior do que si mesmo. E por último, aceitar e encontrar motivo, sentido para o sofrimento inevitável da vida. Porque, por mais que tenham pessoas que vivam vidas muito boas e abençoadas aqui, todos nós sofremos de uma forma ou de outra. E ele falou isso, que é um dos mais importantes: aceitar e encontrar motivo e sentido para o sofrimento inevitável da vida. Mas então, Frankl, ele foi para o campo de concentração e lá ele pôde observar 2 grupos de prisioneiros. Ele ficou 3 anos no campo de concentração. Ele pôde observar que um grupo, apesar da fome, apesar dos trabalhos excruciantes, apesar de toda a violência que eles viam, de todo o sofrimento, o tanto que eles apanhavam, eles permaneciam firmes e continuavam lutando e não se entregavam. O outro grupo, no começo ia levando, mas você via que a pessoa não conseguia entender, não conseguia achar razão para viver. E eles entregavam os pontos, jogavam a toalha e simplesmente morriam. E ele tinha escrito algo que falava exatamente sobre isso. Ele pôde ver e provar a teoria dele na prática. Ele pôde ver que aquele grupo que sobrevivia eram aqueles que eram cristãos ou judeus praticantes, ou alguém que tinha deixado um filho, uma esposa, uma família para trás e que esperava reencontrar, ou alguém que sabia que tinha um trabalho que era único e que só ele podia cumprir. Foram pessoas que encontraram sentido para o sofrimento que eles passavam. Esse sofrimento extremo que eles passaram de ficar anos no campo de concentração. Já as pessoas que sucumbiam eram pessoas que não conseguiram encontrar sentido, não conseguiram encontrar mais motivo para viver tanto sofrimento. E por isso jogavam a toalha, por isso eles sucumbiam. Então Frankl tinha um motivo para eles continuar lutando. E ele continuou lutando e sobreviveu ao campo de concentração. Frankl, quando saiu, publicou seus trabalhos e criou o que hoje chamam de a 3ª escola psicoterapêutica austríaca. A segunda foi Freud. E com isso dele, ele pôde ajudar muita gente. E acredito eu que Deus confirmou as obras das mãos dele. Então, eu queria perguntar algumas coisas para vocês, retoricamente. Quem preenche o nosso vazio existencial? Quem que dá plenitude de sentido para a nossa vida, para as nossas vidas? Quem nós amamos, ou pelo menos deveríamos amar, em primeiro lugar? Quem que nos dá um ideal para servir? Quem dá um sentido para todo o sofrimento que a gente passa? Vou trocar a palavra. Tribulação. Para toda tribulação. Eu acho que estamos todos em acordo que só uma palavra responde a isso. Se chama Jesus. É só em Jesus que a gente encontra plenitude de sentido em nossas vidas. E é para Ele que a gente precisa olhar. Esse Salmo 90, que fala sobre a ordem do Evangelho no final dele, aponta para Jesus. E é para Ele que a gente precisa olhar. Como que a gente vive o propósito do Senhor? Como que a gente, de fato, coloca Ele como primeiro nas nossas vidas? E faz isso, né?
Eu acredito que o Senhor nos convida esse ano a viver de fato no propósito dele. Jesus, ele reina sobre todas as coisas, sobre nossos corações. E eu vou usar uma frase que eu gosto pra caramba, de um cara que chama Abraham Kuyper. Ele é da Holanda. E ele fala o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual o Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Jesus Cristo é soberano sobre tudo que há em você? Ou ele é soberano só sobre seu fim de semana? Só sobre aquela parte que você quer que ele seja soberano? E aí você volta para casa, vive sua semana secularmente, como se Jesus não fosse o rei. Como se ele não falasse sobre que todo centímetro quadrado de tudo que existe, que é dele, né? Você, de fato, vive isso? Ou você prefere deixar que Jesus só conheça uma parte de você? Você prefere só procurar ele quando o trem aperta. E aí ele vai te receber ainda. Sabe, Jesus fala de fato que ele é soberano sobre todas as coisas. De fato, não existe nada que seja. Mas Jesus também é um gentleman. Minha mãe gosta de falar isso. Ele não quer forçar ninguém. O seu coração, a sua vida, depende de você entregar de fato para ele. Depende de você viver de fato nos propósitos dele. De você colocar ele em primeiro lugar no seu coração, em primeiro lugar na sua vida. Como fazer isso? Estou muito teórico. Falar na prática o que é ter sua vida com Jesus como rei. Ter sua vida com Jesus como rei, eu já falei um pouquinho. Esse é aquele primeiro pensamento da manhã e último pensamento da noite. É diariamente você buscar do Senhor. Buscar Ele verdadeiramente. Querer conhecê-lo verdadeiramente. É se colocar e praticar a virtude da solitude. De orar, de se colocar a sós com o Senhor. Em silêncio. Apagar as vozes das nossas mentes que ficam imaginando e pensando em um trilhão de coisas que nos acontecem no dia a dia. E focar nossos pensamentos todos para a direção, para Ele, em solitude. É viver em espírito de oração, em constante espírito de oração. Ah, Lucas, é ficar orando o tempo todo? Não, a gente não fica o tempo todo orando mesmo. Mas é de fato sempre estar em espírito de oração. E em espírito de oração é aquele momento que você se coloca diante do Senhor para falar com Ele, para honrá-lo, para abrir seu coração com o Senhor e viver em espírito de oração e viver nesse sentido. É ter comunhão com os irmãos. Procurar sempre amar o irmão, discipular e ser discipulado. Coisas que a gente já falou aqui Liz falou, o pessoal fala nos sábados, né? É servir. Servir a um propósito. Não só servir no ministério, mas servir com propósito em toda a sua vida. Saber servir, saber se doar. Acredito que isso seja viver no propósito do Senhor. Então, nessa noite, a gente falou sobre 2 pontos principais, né? Falamos sobre solitude e propósito. E que nesse ano a gente possa parar, fazer uma listinha do que a gente quer cumprir, do que a gente quer fazer, mas não da mesma forma. Não igual à Terra, que todo ano repete a órbita. Não como um mero processo, mas como um verdadeiro progresso. E para ter um verdadeiro progresso, a gente precisa de olhar para o nosso passado, olhar para como erramos, como acertamos, como poderíamos melhorar. Em solitude, sendo guiados pelo Senhor. E, na outra palavra que nós falamos, é propósito. Que esse ano a gente faça essa listinha, então, após analisarmos e realmente nos propormos a melhorar naquilo que erramos. O que poderíamos fazer melhor? E que neste ano a gente viva no propósito, encontre o nosso propósito, encontre o propósito das nossas vidas no Senhor. Verdadeiramente, através disso que eu falei. Deixar que Jesus reine em cada centímetro quadrado que há em você. Centímetro cúbico, né? Que são os 3D.
e deixar que Ele reine na sua totalidade de vida, e não somente naquelas áreas em que Ele nos permite. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tamanhas maravilhas que o Senhor fez conosco. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra, por o Senhor nos revelar tanta sabedoria, o Senhor nos revelar tantas coisas do Senhor, e nós podemos conhecê-lo, nós podemos passar uma vida refletindo sobre essas palavras, e ainda assim não conseguir captar nenhuma parte ínfima de tudo que o Senhor pôs de conhecimento. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, por ter nos amado primeiro, Pai, por ter se entregado por nós, Pai. Obrigado, Jesus, por ter se revelado a nós, por ter nos mostrado o que o Senhor fez e por ter permitido a nós, e por permitir a nós conhecer o Senhor cada vez mais, Pai. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos trazer aqui hoje e nos permitir louvá-lo e ouvir a palavra do Senhor também. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe neste ano, que o Senhor nos guie de acordo com a sua vontade, com a gente vivendo no propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Eu peço, Pai, que cada um aqui presente hoje, e os que vão ver o culto também depois, na gravação, possa de fato, Senhor, entregar a vida e deixar o Senhor reinar plenamente sobre nós, Pai. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor. E, Pai, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras de nossas mãos, Pai. Amém.